No segundo módulo do seminário sobre reforma política, o tema abordado foi o imposto sobre grandes fortunas e imposto sobre herança. Nós temos, na verdade, uma tributação muito concentrada sobre os mais pobres, muito concentrada sobre bens e serviços, sobre o consumo de bens e serviços. Então, esse sistema tributário ele é uma espécie de Robin Hood às avessas, né? Ele tira de quem tem menos, né, e dá via distribuição de juros para quem tem mais. Então, quando a gente responde essa pergunta, se o Brasil é um país dos impostos, sim, para aqueles mais pobres, para os mais ricos não. Para os mais ricos nós somos um paraíso fiscal. A gente precisa resolver a questão tributária, não há espaço para redução da carga tributária como é proposta, né? Nós precisamos reduzir a tributação sobre bens e serviços, sobre o consumo, que são pagos de forma desproporcional para os mais pobres, e passar essa tributação tributando renda, herança, grande fortuna dos mais ricos. Com isso a gente conseguiria fazer uma redistribuição, né? Esses recursos dos mais ricos viriam para a carga tributária, você deixaria mais recursos com os mais pobres e utilizaria esses recursos para transferir para melhores serviços públicos. A gente tem que ter uma preocupação muito grande quando se fala em desoneração da folha, porque primeiro se propõe a desoneração com esse discurso de que reduziria o custo do Brasil, para depois se propor a redução de direitos ou a retirada de direitos dos trabalhadores, né? Países como a Alemanha, a França, que são países altamente competitivos no comércio internacional, são países que têm a tributação sobre a folha superiores à nossa. Então a questão não é essa. Normalmente quem faz essa defesa faz a comparação no comércio exterior com a China, né? E aí se a gente for comparar com a China, um país que praticamente não tem direitos, né, trabalhistas, não tem direitos previdenciários, o que está se vendendo é isso, a redução da folha. Basicamente, as desonerações recentes que foram feitas não teve nenhum impacto sobre a economia, não teve nenhum impacto sobre a empresa, né, nenhum impacto sobre o emprego, mas houve aumento da lucratividade dessas empresas. Ou seja, a desoneração da folha foi totalmente direcionada para lucro e não para emprego e melhoria da renda. Então é um grande mito que a gente precisa combater. Não há necessidade de desoneração da folha nos moldes em que foi colocado. Nós temos uma tributação da folha razoável em níveis internacionais e necessária para financiamento da Previdência. 100% da população brasileira paga impostos. A questão é que a gente precisa da transparência, cada um tem a noção do quanto que paga e que possa, a partir daí, ter a consciência e poder enfrentar a situação do jeito que ela achar melhor. Os impostos invisíveis, como regra geral, são o que a gente chama de impostos indiretos, que são os impostos sobre consumo de bens e serviços. O ICMS, a COFINS, alguns impostos que são cobrados, que são arrecadados pelas empresas, mas que elas repassam para o preço, né? E é normal, não é errado, na verdade é parte do processo isso. Então, por exemplo, quando você compra um botijão de gás, compra um quilo de feijão, quando pega um ônibus, né, e paga a passagem, você está pagando 20%, 30% de impostos nisso e não tem a menor noção. E aí você fica pensando, às vezes, que só paga impostos na hora do IPTU, do imposto de renda, que são os visíveis. A gente tem que transformar os invisíveis também em visíveis e reduzir o seu peso, né? A ideia é que ter um peso maior naqueles impostos que são sofridos, mas que são visíveis. E sendo visíveis é bom para o debate, é bom para a democracia.